gravar e eu vou pedir à Nádia para ela, então, ir admitindo, né, as pessoas, que eu já estou de celular. Então, o Zoom hoje resolveu dar um ataquezinho, né, de bobeira e não entrou no computador. Mas a gente queria colocar para vocês, nós estamos sempre muito felizes, hoje com a nossa querida e sempre querida, né? Darcy, na nossa reunião, que já está no seu sexto ano, né? Nós estamos colocando como é incrivelmente rápido que o tempo passa, né? A gente olha para trás e a gente fica assim meio, às vezes um pouco preocupada, meu Deus, está passando muito rápido. E eu trouxe hoje para a nossa reunião uma página desse livro, que eu sou apaixonada por ele, que é o livro Coragem. Então, é uma lição chamada a lição 31, o Coragem. Essa lição ela é assinada por Emmanuel. Nos domínios da fala, não somente falar, mas verificar, sobretudo, o que damos com as nossas palavras. Automaticamente, transferimos estados de alma para aqueles que nos ouvem, toda vez que damos forma às emoções e pensamentos com recursos verbais. Terás pronunciado formosos vocábulos, selecionando frases a capricho. No entanto, se não as tiveres recamado de bondade e entendimento, é possível que tenha escolhido apenas indiferença ou distância nos companheiros que te compartilham a experiência. Ainda mesmo hajam sido as tuas expressões das mais corretas e das mais nobres, gramaticalmente considerando, se nelas colocaste quaisquer vibrações de pessimismo ou azedume, ironia ou insinceridade, elas terão sido semelhantes a recipientes de ouro que derramassem vinagre ou veneno, ferindo ou amargurando corações ao redor de ti. Isso ocorre porque, instintivamente, a nossa palavra está carregada de nosso próprio espírito, ou melhor, insuflamos os próprios sentimentos em todos aqueles que nos prestem atenção. À vista disso, analisemo-nos em tudo o que dissermos. Diálogo é o agente que nos expõe o mundo íntimo. O verbo é o espelho que nos reflete a personalidade real para julgamento dos outros. Falarás e aparecerás. Emmanuel. Então, amigos, com essas palavras do nosso querido Emmanuel, nos alertando, não é? Para o que nós falamos, né? Mesmo que às vezes a gente usando, né, palavras lindas, maravilhosas, mas se o sentimento não é assim, elas vão exprimir aquilo que no fundo, né, a gente está pensando. Muito cuidado, né, com as palavras. Bom, então nós vamos fazer a nossa prece para iniciar o nosso trabalho, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso modelo, nosso guia, ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, esse espírito, esse médico, né, do espaço, que tanto cuida de nós, agradecendo também a toda a sua equipe espiritual, aos amigos, esses momentos nossos, lá se vão 6 anos, eu acho que alguma coisa a gente aprendeu, né? Durante esses 6 anos, com certeza, alguma coisinha tocou no nosso coração, alguma coisinha nos fez, nos transformou. Eu quero acreditar que sim.
Então, vamos continuar com esses nossos estudos, ampliando a nossa consciência. E, como sempre, eu venho pedir que a gente lance para aquela comunidade do Andaraí, que é vamos dizer assim, o foco principal do nosso trabalho, do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí, todo o nosso coração, todo o nosso amor, pedindo as bênçãos do Pai para aquelas crianças, para aquelas pessoas que passam por provas tão difíceis e que a gente testemunha a cada dia, a cada momento. Que os nossos lares recebam agora também essas bênçãos, aqueles todos que estão no nosso coração, aqueles que estão no nosso pensamento, que precisam muito de prece. Então, é para eles que nós estamos aqui, estamos reunidos, estamos estudando, mas também estamos orando, pedindo sempre a Deus, a Jesus, essas bênçãos e a todos esses que estão no nosso coração. Graças a Deus. E hoje, mais estamos aqui com mais a nossa querida Darcy, que sempre aceita os nossos convites, e hoje ela vai falar de uma coisa que ela sabe muito, né? Porque ela estudou e vivenciou muito, e o tema é a infância. É a pergunta 379 a 385 do Livro dos Espíritos, né? Que Kardec não deixa passar nada, né? É, Ele fala é. também sobre a infância, é impressionante. Então, querida, tem a palavra, Darcy? Tá, obrigada, Jurema querida, espírito muito amado. Obrigada a todos vocês que estão aqui, ao grupo Bezerra de Menezes, que é meu vizinho, né? É, E que eu vibro muito e peço muito por esta comunidade aqui no entorno, né? Então, eu estou aqui agradecendo essa oportunidade. Estou saudando esses amigos todos que estão aqui. Estava vendo a Ângela, minha amada amiga também, Ângela Delu, né? E eu fiquei assim pensando, né? Porque todos nós aqui tratamos desse assunto, né? Vivemos esse assunto. Fiquei pensando qual seria a melhor maneira da gente conversar. Então, eu fiz aqui um material e que eu vou seguir mais ou menos, porque eu vou parar e vou perguntar para vocês, né? Então, eu estou aqui com ele, deixa eu compartilhar, né? Posso compartilhar? Posso. ó, Vocês já estão vendo alguma coisa? ainda não. Ainda não? Bom, enquanto eu vou aqui arrumando, né? Eu queria perguntar a vocês se vocês, quando a gente fala em criança, né? O que que nós ficamos pensando? Deixa eu conversar com vocês. Quem é que gostaria de me ajudar? Olhem só, eu fiz esse cartaz aqui para começar nosso, a nossa Uhum, conversa, né? Sempre nossa conversa, né? está aparecendo. Tá aparecendo? Ah, Ah, então tá bom. E aí, então, para a gente estar assim conversando a respeito deste assunto, né? Então, quando a gente fala em crianças, ou especialmente na infância, né? O que que vem à mente de vocês? Vamos lá. Como é que vocês me ajudam? Minha alegria. Alegria, Pureza. pureza, hum. Recomeço, Ah, recomeço,
Sim. O que mais? Eu não posso deixar de falar em fragilidade, que eu vejo isso muito no mundo hoje, uma fragilidade Ah, na tá. sequência, que eu vejo muito Sim, agora. A última da Covid foi 4/6/25. sim, fragilidade, Então, já isso tá. mesmo. Isso mesmo, né? Aí, então, como a Jurema colocou as perguntas do Livro dos Espíritos, né? Eu digo assim, realmente, esse item, essas perguntas do Livro dos Espíritos, precisavam ser assim lidas, relidas, meditadas, porque elas são assim fantásticas, né? Então, nós vamos começar pela 379, e aí eu vou pedir ao Augusto para ler para a gente, e para a gente estar assim conversando sobre ela. Pode ser, Augusto? Sim, sim. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto a de um adulto? Eu já li a resposta. Pode Pode ler. ler, ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve. Que você acha dessa resposta dos espíritos? Eu acho que é misericórdia, porque se a gente retorna, é porque temos contas a resolver e também a ensinar e a aprender. Então, o conteúdo humano que encerra uma criança não é só ternura, quando a gente o olha como um espírito. Então, uma vez eu em Brasília, no Congresso, uma companheira que já partiu, ela disse que ela olhava para a filha pequena ou neta, já tem tanto tempo que eu não me lembro, e olhava e dizia assim: qual de nós duas pecou mais? Porque o relacionamento errou mais, porque a relação era muito difícil. Mas o entendimento faz com que a gente, no momento da dificuldade, o entendimento faz com que a gente ame mais, ou pelo Uhum, menos a gente se esforce para que esse amor se transforme em resolução, porque os órgãos de uma criança impedem que o espírito velho, endurecido ou virtuoso, se manifeste plenamente. A uhum, imaturidade dos órgãos, para permitir que o espírito seja pleno na sua capacidade evolutiva, ainda impede. Então, à medida que o organismo vai se desenvolvendo, o coração, os órgãos funcionais, o cérebro, a estrutura física do cérebro, aí esse espírito pode se manifestar e ser ouvido como um adulto que está ali. isso. Mas a criança precisa de que alguém o pegue também pela mão, Aham, alguém o ouça, porque senão ele ainda já nasceria adulto, né? adulto, isso mesmo. Obrigada, Augusto. A Ângela levantou a mãozinha. Boa É, noite, Ângela, boa querida. noite, querida. Boa noite a todos. Estou com a Lili aqui em casa, olha que Oi, coisa Lili, boa. querida. Boa noite a todos. Boa Beijo. noite, querida. É, Já vi a Lili logo. ô Darcy, Mua. eu lembrei de uma coisa que aconteceu, a Jurema vai lembrar certamente, mas há muitos anos atrás. A Jurema e eu, a gente evangelizou no lar de Birajara, lá na estrada do Outeiro Santo. E aquelas crianças eram mais ou menos como as crianças lá do Bezerra, com famílias desarticuladas, enfim. Tinha um menino lá, pequeno, que ele era assim, bem gorduchinho, e ele, uma vez, a gente estava lá numa atividade, e ele chegou perto da Jurema e deu uma mordida na perna dela. Ela estava com uma calça comprida,
Mas era uma calça fina, não era uma calça jeans, era uma calça de tecido. E ele deu uma mordida com tanta força na perna da Jurema, assim, como quem diz, sem mais nem menos. né? Nem menos. E a gente fica vendo que nós não sabemos o espírito que está ali, que Isso. retornou, né? Porque Uhum. é uma situação assim que nos chamou muita atenção, porque a gente tinha que fazer um malabarismo incrível para atender às necessidades deles. A gente brincava de limpar a casa. Vamos agora limpar a casa, dava um paninho, porque era tudo tão difícil para eles, tão difícil, É, que até a gente falar de Jesus, era caramba, não difícil. tinha, vamos dizer assim, não tinha como. Daí que você mostrando aí, Augusto falando, eu me lembrei disso, que nós não sabemos que espírito está ali Isso, animando o corpo daquela criança, né? isso. Pode ser um Obrigada, Ângela. espírito muito perverso, não sei, muito, sei lá, enfim, é isso, tá? Ainda imperfeito, né? É justamente o que os espíritos vão dizer para nós, né? E aqui, então, a gente vê o seguinte: esse espírito que anima o corpo de uma criança, né? Ele realmente pode ter progredido, mas os órgãos são imperfeitos, não é? Emmanuel, num dos livros que ele vem falando a respeito da infância, ele vem dizendo, não é, que o cérebro da criança, né, é como se fosse um disco virgem, não é? Então, ele não tem condição de se manifestar ainda. É o que aqui os espíritos dizem para Kardec, né? Na pergunta seguinte, olha só, numa criança de tenra idade, o espírito, fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto. Então, a pergunta anterior, né, era aquela: eu vou lá e volto. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido? Ele pode ser, mas ele apenas tem os órgãos imperfeitos, né? E esse espírito, então, ele pensa como uma criança ou pensa como um adulto? E aí, então, os espíritos dizem, não é, que enquanto criança é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam dar-lhe toda a intuição de um adulto. Sua inteligência, com efeito, é bastante limitada até que a idade lhe amadureça a razão. Então, nós vamos ver, não é, que uma criança ela não pode estar pensando como um adulto, e muitas das vezes, não é, nós exigimos que a criança tenha um tipo de comportamento que ela não pode ter. Ela não pode ter porque a razão, não está amadurecida. Né? E aí, então, nós vamos ver a questão seguinte. Né? Eu vou pedir a Cristina para ler para nós. Pode ler, Cristina? Posso. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor primitivo? Assim deve ser, pois que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, ele não retoma a lucidez primitiva, enquanto a separação não estiver completa, ou seja, enquanto não desaparecer toda a ligação entre o espírito e o corpo. Uhum. Então, aqui a gente já está entendendo, né, que ele não retoma imediatamente esse vigor. Ele vai haver um tempo, né, para essa separação poder se completar.
E aqui mais adiante, vocês estão vendo que eu estou seguindo todas as questões que eu acho que ela tem assim todo esse encadeamento, né? Na 382, né? Eu vou pedir a Yara. Yara, você consegue ler para a gente, querida, a pergunta 382? Sim, o espírito encarnado sofre, durante a infância, com o constrangimento imposto pela imperfeição dos seus órgãos? Não. Esse estado é uma necessidade. É natural e corresponde aos desígnios da providência. É um tempo de repouso para o espírito. Né? Olha que coisa linda, meus amigos. Aquele espírito, né, que teve uma caminhada longa, e aí a gente se vê, cada um de nós se vê, né? A gente teve uma caminhada longa e a gente precisa retornar, né? E então é esse tempo de repouso para o espírito. O que que vocês acham disso, né, Yara? Você pode falar com a gente, ou outra amiga que queira falar? Pedro Paulo está aí. A gente falando aí de tempo de repouso, quer dizer, enquanto você traz toda uma carga, né, do passado, né, e vai recomeçar nessa nova encarnação, quer dizer, você tem um tempo para descansar às vezes, das culpas, dos remorsos, né, de todo esse sofrimento, para você poder recomeçar, né? Eu acho que esse repouso que a gente precisa é muito importante também, né? Para esse recomeço. Eu vejo assim também. Uhum, ótimo. Quem mais gostaria de ajudar nessa hora? Parece que esse repouso também, ela mencionou a questão da culpa, dos traumas, né? Porque o adulto, ele recebe uma avalanche, de pensamentos, né? De conflitos. Você que acabou de falar que tem, estuda psicologia, o Augusto também, eu não tenho. Mas é uma avalanche de emoções, conflitos, traumas, problemas. O adulto está assim sobrecarregado e a criança ela é poupada, né? A cabecinha da criança está assim pura, ainda não chegou ainda na vida real, né? Vamos dizer assim, não Isso. entrou nessas coisas que a gente hoje vive, né? Então É. eu sempre pergunto para o meu neto, logo que ele acorda, e fala assim: o que que você sonhou? Aí ele fala, tão bonitinho, os anjinhos, olha só. E a gente que às Isso. vezes não consegue dormir de noite, fica virando de um lado para o outro, cheio de problemas, cheio de trauma, complicações, né? E já para dormir já é uma complicação que vem na hora que você fecha o olho, vem tudo quanto é o pensamento que aconteceu durante o dia todo, né? Então a Aham. criança não, ela está ali, né, liberta desse peso e tem tudo para Isso. começar de novo, né? Exatamente, começar de novo. O Augusto já disse isso lá no início, né? Então, vocês vejam bem como Deus, né? Ele é cuidadoso conosco, né? Porque é a forma, né, da gente retornar. Fala que o desígnio da providência, né, é um tempo de repouso do espírito. E Emmanuel fala nos 3.000 dias, que nós temos, todos temos 3.000 dias para educar. E ele vai dizer que é justamente esse tempo de repouso para o espírito, né? E aí, obrigado, Cristina. E aí, Agora, na questão. eu conheço Oi? uma criança que Ah, ele está com 5 anos, mas ele estava com uns 4. E aí ele fez assim, poxa, lá vem aquele homem de novo, que fica toda hora dizendo que eu sou muito mal. Eu falei, não, mas você não é mal, né? Ele disse, mas eu já fui. Eu falei, com ele, você ah, é mal mesmo. E aí vem e começou, né? Eu era assim.
Aí ele fala que o tio era pai dele e tal. Então, e ele, né? Ele tem lembrança, ele disse que ele morava na Itália, que tal, e então ele tem essas recordações, né? Esses Aham. lances aí, bem pequenos, né? O passado ainda está aí, né? É isso mesmo, porque informam os espíritos, né, que é justamente nesse período, né, em que o espírito ainda se encontra atuando nas duas dimensões, que ele às vezes tem as recordações. Às vezes abre uma janelinha e aí ele se lembra, não é? Então, isto fica realmente é muito interessante da gente ver, porque ele traz as recordações, né? Uma amiga nossa dizia que a netinha dela sentava assim, pentei os meus cabelos como você penteava os meus lá na outra vida. Entende? Quer dizer que são informações, não é? Recordações que saem, né? E a gente lembra do caso de Dona Ivone Pereira, que ela olhava para o pai dela e dizia assim: Você não é meu pai, É. não é? E o pai dela ficava muito triste, mas eu sou seu pai, meu pai é aquele ali, era o Charles, né? Que ela via, não é? Então, é muito interessante essa questão. Realmente, o espírito está ali em repouso, né? Mas ele está, vamos assim dizer, plugado nessas experiências, né? Darcy, Oi. Darcy, eu fiquei aqui pensando também assim, pela misericórdia de Deus, né? Porque isso é uma grande misericórdia. Aquele espírito, ele nasce e, às vezes, ele veio de experiências muito duras. Ele é um espírito endurecido, ele vem de situações muito difíceis. Aí ele chega nesse momento, como diz aqui, né, que é um Uhum. repouso, mas eu acho que mais assim do que um repouso, é o momento que ele recebe, nem sempre é assim, é claro, mas ele recebe aquele carinho dos pais, aquela coisa da mãe, aquele amor que às vezes ele já até esqueceu que existia isso, entendeu? Aquele carinho, aquele amor, que depois vai ser um esteio para a vida dele. Ele pode falhar, ele pode, mas ele vai ter sempre no coração aquele amor que ele recebeu no início, porque a criancinha vem com essa fragilidade toda, né? A Isso, gente isso. sabe, para poder os pais, né, se dedicarem, amarem aquela coisa tão fofa, tão bonitinha e tal. Então, aqueles filhos que estão endurecidos, ele teve essa chance de receber um amor de mãe, que é um amor divino, né? Um amor incondicional, não é? Quanto Uhum. a gente vem. E na mesa mediúnica, a gente vê isso, aqueles espíritos que aprontaram, e quando fala da mãe, quando aí ele, né? Então é uma chance que Deus nos dá, né? Misericórdia divina, de ter essa dose de amor que às vezes né, aquele espírito às vezes não viveu aquilo antes, né? Eu vi Uhum. isso também. É isso E mesmo, também, menina. Aham. Pode Jurema, falar. Jurema, corroborando com a sua fala, a gente sabe, quando a gente estuda, né, o comportamento através da psicanálise do adulto, quando a gente, né, como eu falava antes com a Darcy, a gente se preparou para isso, existe uma definição que todo divã de psicanalista acaba sempre no papai e na mamãe, É isso mesmo. porque é de lá, né? Essa ternura que envolve, né, uma criança, o conteúdo infantil, faz com que, salvo dificuldades do adulto psiquiatricamente falando, faz com que a ternura dê um sentimento para o adulto de proteção daquela criança. E mesmo a gente, como espírita, sabe que pode ser um inimigo ali. Mas essa Uhum. ternura nos envolve que a gente busca o tratamento da criança. Quantas crianças chegam no consultório
pelo comportamento, pela agressividade, o Isso. pai e a mãe pedindo um psicanalista, pedindo um psicólogo, porque ama. Porque se já fosse um adulto, ele expulsaria de casa. Por isso que a gente não nasce adulto. Como é uma criança, aquela ternura faz com que eu tenha que fazer alguma coisa. Eu Isso. tenho que ajudar esse meu filho. Então, que a gente olhe a criança com a ternura, mas sabendo que ali tem um espírito que, se está conosco, quando me refiro mãe, pai, eu me refiro àquele que está com a criança nessa função, né? Conheço pais, relacionamentos não binários, né? 2 homens ou 2 mulheres, e que a ternura é a mesma, porque Mesmo. espiritualmente falando, a gente não tem que julgar, né, de jeito nenhum, melhor, não tem que condenar de jeito nenhum, porque são espíritos. O Isso. espírito não tem sexo, ele tem o comportamento necessário para a evolução. Não estamos falando na, naquilo que a gente pode chamar de nocivo, e sim aquilo que é feito para que o equilíbrio se faça. Então, a criança é a grande oportunidade para o adulto e para ela. Os dois são espíritos. Talvez a criança seja mais velha que aquele que está, no momento, sendo um pai ou uma mãe. Perfeito. Darcy, ô Ah, Darcy, sim, posso falar? pode falar. Oi, Pode não, falar, então, eu me Nádia. lembrei, esse é o caso do Sigismundo, que aquele é um estudo que elucida muita coisa, né? Que Aham. ele vem com toda aquela animosidade, custa a espiritualidade, trabalha muito para aquele espírito poder reingressar, né? Ele Isso. voltar para os braços, porque na medida que ele receber aquela criança, ele vai amar no mesmo Uhum. instante que ele receber. Uhum. Então, vai transformar todo um passado de outras Isso. vidas, né? E é o amor, né? Se reconstruindo. A criança vem para a É, gente, né? A gente não sabe quem que a gente está recebendo. são os laços, né? Os laços são laços eternos de geração para de encarnação em encarnação, mas que sempre aquele espírito tem um compromisso com os pais, com a Uhum. mãe, com o pai, né? E esse É. compromisso faz com que a gente tenha que amar aquele serzinho que está vindo para a gente. É a lei do amor. Ótimo. Isso mesmo, Nádia. Perfeito. E é o que nós vamos, então, ver aqui, né, que os espíritos nos dizem, né? Essa pergunta 383, né, ela daria, assim, algumas horas de discussão para nós, né? Mas qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância que vocês já foram dizendo? Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então, eu frisei aqui esse termo impressões, né? Aliás, o professor Rivaio, quando ele fala a respeito do plano para a educação do povo, ele utiliza muito esse termo, as impressões. Que impressões a gente tem no dia a dia que elas ficam marcadas com a gente? Então, como a Nádia falou, é o carinho, não é? É o carinho, é o olhar, é o abraço, é a vibração que a gente vai, então, encaminhando, né, para esses espíritos, não é? Quer dizer, como um de vocês falou, aquele espírito que tem dívidas, que tem situações difíceis, como todos nós, cada um de nós tem situações difíceis com determinados grupos, não é? Mas chega aquele momento que a gente precisa renascer para consertar, para aperfeiçoar, para viver melhor as experiências, né? E então, esse é o período, são os 3.000 dias para educar.
Então, neste período, aí é que nós vamos precisar ter esses olhozinhos, né? A gente vai dizer que desde a gravidez, esta alminha que está ali na barriguinha, ela tem uma possibilidade de percepção incrível, e então ela está percebendo se ela está sendo bem recebida, se ela não está sendo bem recebida, se ela está sendo amada ou não, quais são os dramas que a sua mãe, os seus pais. A gente fala muito das mães porque ela está ali na barriguinha, né? Mas os pais também, esse dia a dia, não é? O que que ela vai captando, o que que ela vai percebendo. Então, quando eu sei disso, mesmo que aquela criança não tenha sido esperada, eu vou abrir mão desses meus sentimentos, vou fazer todo um trabalho comigo mesmo, no sentido de dizer, é alguém que está chegando para minha casa e dessa forma eu vou abraçar, eu vou acariciar, eu vou conversar com ela. E aí ele diz para o qual, quer dizer, são essas impressões do dia a dia. O professor Rivaio fala isso, né? E ele diz assim, às vezes nós pensamos que, por exemplo, pelo fato da gente ver um filme violento, essa impressão fica, ele diz assim, o que fica é o dia a dia, é a hora a hora, é aquilo que ele está vivendo todo dia e que vai, então, marcando a sua alma. Daí, então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um recado da dona Benedita Fernandes, né? Então, por que que o espírito precisa passar pela infância? Ele vai recomeçar. E ele, nesse recomeço, ele precisa, então, ter todo esse olhar, né, de carinho, de atenção, para que ele cresça, né? E aí, então, tem a pergunta 384, que diz assim: por que os primeiros gritos da criança são de choro? E aí eu acho que o Augusto falou, para excitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários, né? Quando a criança chega, ela começa a chorar, fica todo mundo encantado, né? E então ele vai dizer aqui, em tudo isso há uma sabedoria, né? Da providência divina. E aí, meus irmãos, essa pergunta 385 eu vou sugerir que nós, essa noite, nós a estudemos a partir das 2 horas da manhã, porque a gente, dormindo, né? Que a gente peça para vir para o espaço da nossa casa espírita, né? Para a gente estudar, porque ela é muito rica. E vocês já foram dizendo várias coisas dela, mas ela explica para a gente. Eu tirei uns tracinhos, tirei alguns trechinhos, porque eu digo assim, isso é muito importante. Então, olha só. Qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade, e particularmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Então, a gente olha assim para a nossa criança e assim, mas, puxa vida, quando criança era uma coisa, agora é outra, eu estou desconhecendo. Eu estou desconhecendo esse comportamento, né? Não é aquela mesma criança. E aí os espíritos dizem assim para Allan Kardec, é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Então, essa questão de retomar a sua natureza, que natureza é essa, né? Então, de repente, nós temos um amigo que ele dizia assim, olha, na encarnação passada eu fui ladrão, não é? Mas a mãe dizia assim, meu filho, passado foi passado, agora
a sua vida é outra. Mas, se ele não tivesse essa mãe que vai conversando com ele, ele ia dizer: eu sou ladrão, eu vou ser ladrão, e daí para diante. E vira um grande ladrão, porque é aquela bagagem que ele trouxe, né? E aí, então, os espíritos dizem assim: não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência, não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Então, se eu não sei o que elas foram, eu vou precisar estar atento para ouvir, para observar tudo aquilo que elas vão me dizendo pela sua espontaneidade, né? E aí, meus amigos, ele diz assim: de onde vem essa doce afeição, essa terna complacência, até mesmo os estranhos que os estranhos experimentam por uma criança? Vós sabeis? Não, é isso que eu vou explicar. Então, eles vão explicar para a gente de onde vem, então, essa ternura e mesmo esse estranhamento, né? Então, ele diz assim, que as crianças são os seres que Deus envia a novas existências para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dar-lhe todas, olha só, dar-lhe todo o quê? Aparência de inocência. Então, você olha para uma criança, você pega, estou vendo a Yara, pega os netos, quando nasce o neto, gente, mas que beleza, a aparência é de inocência. E mesmo ela vai, os amigos vão dizer assim, né? Que mesmo numa criança de natureza má, suas faltas são cobertas pela não consciência dos atos. Essa inocência não é uma superioridade real. É apenas a imagem do que elas deveriam ser, e se não são, é sobre elas somente que recai a culpa. Aí, vocês sabem, manifestou-se na minha casa espírita um rapaz, né, uma entidade, que ele havia matado a sua mãe. E ele, então, quer dizer, quando a gente ouve assim, nossa, matou a mãe, por que ele matou a mãe? Então, a mãe foi uma pessoa que, desde que ele nasceu, o desejo dela era ter uma menina. Então, até de roupa de menina, ela colocava nele. Isso foi desde pequenininho, foi crescendo, até que ele começou a se rebelar. Eu não sou uma menina, eu sou um menino. E então ela não abriu mão da sua posição e ele a mata. E ele matava todas as mulheres como se fosse a sua mãe. Aí a gente fica dizendo assim, meu Deus, mas que violência, né? O que aconteceu com essa alma? E ela vai retornar e, de repente, está na nossa casa, com todo esse ímpeto, com toda essa violência. O que a gente vai fazer? Nasce com aparência de inocência, mas se a gente se deixar levar por aquela inocência... E ele diz assim, que continua dizendo, né? Que ele vai, mas não é somente por elas que Deus lhes dá esse aspecto, é também, sobretudo, por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. Então, o que vocês também acabaram de dizer, né? E aí ele vai dizer mais adiante, supondo os filhos bons e ternos, dão-lhe toda a afeição e os envolve nos mais delicados cuidados. Então, se nós pudéssemos
perceber o tipo de espírito que está encarnado ali, não é? Eu acho que até isso que justifica que muitas mães matam seus filhos pequenininhos. Elas não veem aquele ser inocente, elas estão vendo ali o seu inimigo, não é? Bom, e aí então ele vai dizer, né? Mas quando as crianças não mais necessitam dessa proteção, dessa assistência que lhe foi dispensada durante 15 a 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Então, minha gente, qual é o período mais propício para a gente educar? É a infância. São os 3.000 dias. E eles ainda diz com efeito ponderai que o espírito da criança que nasce entre vós pode vir de um mundo em que tem adquirido hábitos inteiramente diferentes. Como quererias que permanecesse no vosso meio esse novo ser que traz paixões tão diversas da que possui, inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Vocês já imaginaram uma criança que vem? Eu vou pular essas aqui, que é para a gente poder chegar lá. Então, eu estou vendo aqui, né? Por isso que eu vou pular. Ele está pedindo para a gente ponderar. De repente, vem para minha casa, nasce na minha casa um espírito que morou numa região, por exemplo, onde não se comia carne. E aí, então, logo que ele começa a comer a papinha, a gente vai dar a carne, e aí ele vai rejeitar. E a gente vai rejeitar por quê, né? É um hábito que não tem na vida dele, né? Bom, então, meus amigos, eu coloquei aqui essa foto, né, desse pai que, depois de todas essas questões que a gente vem discutindo, né, é algo que a gente vai precisar fazer desde cedinho. Eu queria ter encontrado uma imagem que o pai está sentado. Tem isso, né? Porque aí ele tá de pé, está falando com a criança. Ele está sentado, seria interessante sentar, né? Ele está sentado, olho no olho, mãe e pai sentados, olho no olho, não é? Em que ele diz: meu filho, você não tem obedecido, desculpe, pai, não faço mais. Mas ele devia estar assim, sentadinho, não é? Olhando olho no olho e abraçando aquele filho. Eu acho que a gente poderia sintetizar, não é? Com essa imagem. Eu gostei muito quando eu estava procurando, vendo essa imagem, porque ela diz muito para a gente. Quem é que pode me ajudar, por favor? Oi, Darcy. Então, o Oi. espírito precisa ser cultivado como um campo, não é? Ah, Porque para que qualquer coisa nasça, né, o cultivo pressupõe que primeiro você preparou a terra, não é? Toda a base, né? A base para receber a semente, né? E isso. depois você vai tratando, vai chegar um momento que você vai ter que corrigir até a direção, né, da folhagem. Vai chegar um momento em que nessa plantação vai surgir umas ervas daninhas que você tem que tirar para a planta continuar, não é? E isso Isso. é, na verdade, um trabalho de educação, não é? De uma criança, de um espírito que os pais vão ter que
fazer, é isso mesmo, é como cultivar um campo, né? Cuidar da Uhum. base, da terra, né? E ir Isso. regando, regando com conhecimento, com amor, com atenção, com carinho, né? É isso. Uhum. E mais alguém viu alguma outra coisa aí nessa foto? Eu concordo com a observação da Jurema plenamente, mas observa aqui que tem muita gente, né? É. Então, além dessa necessidade do responsável pela terra, existem aqueles que observam, que colaboram e que muitos, na competitividade, às vezes tenta prejudicar. É todo um conjunto. Nós temos uma responsabilidade muito grande com aqueles que estão conosco, porque se eles estão conosco, diante de toda essa lógica do raciocínio, é que nós temos diretamente algo a fazer e muito sério. Mas fazemos parte de um grupo de espíritos reencarnado num planeta de expiação e prova e que precisamos uns dos outros. Observar como estão observando. Observando o resultado do esforço de alguns para que a beleza se manifestasse assim, rendendo benefícios para todos. Isso, Então, somos espectadores, mas vamos nos inspirar nas atitudes que deram resultado. isso mesmo, é isso mesmo. Aí, ó, vocês conhecem essa senhorinha linda que está aqui, Sim, né? Dona Benedita Fernandes mandou um recadinho e ela diz assim: irmãos, educar é trabalho no bem. Os mais pequeninos sempre lançam olhares de admiração sobre os Mas, atos daqueles que são mais experientes. Muitas vezes sufocam as intenções do passado nebuloso pela insistência em repetir os atos de que os antecedem na romagem terrena. Fortes e persistentes devem ser nossas ações para que possamos educar. Por quê? pelo exemplo. Educar pelo exemplo. Então, vocês vejam que ela aqui está falando nas impressões que a gente deixa na criança, educar pelo exemplo. E aí ela diz: quando vemos as crianças com a aparência da inocência idealizada, carregamos o sentido angelical ao invés de lhes atribuir a característica de vasos límpidos a serem preenchidos pela boa terra da educação. Eduquem-se principalmente nessas funções e práticas do Espiritismo para que fique naqueles que chegam à sua referência. Olhem-se com atenção, pois não basta pregar, é preciso viver o amor. Jesus conosco. Então, queridos, vou então descompartilhar para a gente estar encerrando, né? Então, queridos amigos, como é que nós podemos fechar todo esse nosso conteúdo, né? Eu fiquei assim imaginando, alguém pode me ajudar? Olhar todas as crianças como esses espíritos que estão chegando, né, para crescer, né? Abraçar, conversar mentalmente. A gente pode aplicar um passe com os nossos olhos, segurar a mão, né? Dar um recadinho, mesmo aquela criança que a gente sabe que dá muito trabalho para a gente, mas que a gente assim abrace e que a gente faça questão de dizer que a gente gosta dela, né? Eu fiquei assim pensando nisso, né? Eu sempre digo, olha, quando eu vejo uma mãezinha grávida
e que eu tenho intimidade, né? Eu peço a ela licença para dar um beijo naquela barriguinha. Isso se eu tenho é, intimidade, né? Mas se eu não tenho intimidade, eu de longe estou aqui emanando vibrações para aquela alminha que está chegando, que a gente não sabe que bagagem ela tem. Eu soube que tem uma casa espírita, aliás, eu soube não, eu fui durante um mês numa casa espírita aqui no Lins, que faz um trabalho de atendimento aos espíritos com as mães grávidas. É uma beleza você ouvir a proposta do espírito ou sentir o medo que o espírito tem de retornar e a necessidade, né, desse envolvimento, desse abraço. Então, nós podemos dizer, meus amigos, que Deus coloca em nossas mãos, perto de nós, esses espíritos para que a gente possa sustentar esses 3.000 dias, que vão mais ou menos até os 7 anos, 8 anos, mas que nesse instante a gente dê tudo aquilo que a gente pode. A gente vai dar os recursos materiais, mas a gente vai dar o não, a gente vai dar a mão na mão, a gente vai dizer o que não pode, o que pode, mas a gente vai sabendo, né? Que eu não sei que tendência aquele espírito tem, né? E o professor Ney Lobo diz que esse é o período da graça educativa. Graça educativa. Então, a criança está assim, com a boquinha aberta, como aquele pintinho, né, que está recebendo da mãe toda a orientação. Mas a gente vai precisar acompanhar, né? Acompanhar, estabelecer aqueles momentos de culto do Evangelho, em que nós vamos estar sentados no chão, mão na mão, olho no olho, e nesse olho no olho a conversa espiritual, à noite a conversa está ressonando, deitou, vamos conversar com aquela alma, porque essa é a nossa contribuição para esse Filho de Deus. Eu não sei se vocês teriam mais alguma coisa para falar. Como é que vocês resumiriam a nossa conversa? Pedro Paulo, você não falou nada. Darcy, o Pedro Paulo está com problema no som. Por isso Então tá. Infelizmente, que ele Tá. adoraria falar. E você, Nádia? Não, eu gostei muito. E eu acho assim, a nossa responsabilidade é tão grande, né? Que esse serzinho é filho de Deus, né? Se Isso. veio para nós, o compromisso é nosso e a nossa responsabilidade, né? Como eu já falei, da gente criar esse ser. E também, Darcy, com todos aqueles seres de criança que vêm para nós. Às vezes, por exemplo, a pessoa que não teve filho, mas vem uma criança na evangelização com aquele, né, com aquele cuidado. A gente tem que olhar do mesmo modo que você está falando. Isso. A bagagem que ela traz, né? O que é aquilo? E se a gente está naquele trabalho, é como se a gente fosse um cadinho de mãe, né? Para a gente também lapidar aquelas que talvez sejam até mais difíceis para nós, né, do que o próprio filho, esse crescimento. Mas eu adorei assim as suas reflexões, as perguntas que vão levando a gente a raciocinar bem, né? E foi muito claro para mim. Obrigada, Darcy, você é ótimo. Os nossos netos, né? Os nossos netos, como é bom a gente sentar com eles e contar histórias. E contar história. Agora, Darcy, eu me pego muito, que eu acho que a fase do desafio maior não é nem a criança. Esse a gente tem que dar seu amor. Quando ele desperta para o verdadeiro espírito que ele tem. Ali tinha que ter curso para pai. Vocês que fazem psicologia,
reforço para pai e mãe nessa É, fasezinha que eles é, mostram quem eles são, né? é. E eu tenho amadurecido, sabe? E sentido assim, o que eles são na juventude é produto do que eles receberam desde a gravidez. Um pouquinho Então, do que eles trouxeram, né? sim, mas e do que a gente fez com eles desde a gravidez. Os cuidados, a orientação, o amparo, a fala, enfim, aquela palavrinha mágica, as impressões que a gente foi Impressionante. deixando desde cedo, né? Mas a gente sabe que todo o trabalho espiritual também é muito, muito importante. Conversar com a alma é uma mágica, é uma mágica. Eu vou passar 2 minutinhos, e já passei muito bem, então depois a gente fala. Então, é assim, essa conversa com a alma é fantástica. Então, mesmo que eles estejam adultos, mesmo que eles estejam adultos, a gente vai conversar com essa alma para dizer para a gente como a gente a ama. E essa é uma palavra mágica do amor. Obrigado, gente. Desculpe ter passado da hora, mas esse tema é instigante. Nem Muito senti. bom, Darcy. Darcy, muito obrigado pela sua participação. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Eu vou, antes de passar, vou pedir a Cristina para fazer a nossa prece final, mas esse estudo e toda essa contribuição, como é importante para nós que evangelizamos, meu Deus, que passamos por um desafio lá na nossa casa, a Cristina sabe disso. Como, como pais ainda, como avós, como, não é? É um assunto eterno, né? Importantíssimo para nós. Então, quero mais uma vez te agradecer, passo a palavra para a Cristina para fazer a nossa prece final e dizer que semana que vem quem vai estar à frente é a Nádia. Nádia, você já tem seu tema? É, o julgamento de Jesus e as palavras na cruz. E, nossa, Porque é Semana Santa, né? seríssimo. Então, vocês estão todos convidados, imperdível, né? Já viram. Imperdível. Então, gente, muito obrigado. Eu passo a palavra para a Cristina para a nossa prece final. Eu quero agradecer a Darcy, né, esse estudo tão bom, necessário para nós como pais e também como avós, né, porque eu sou avó de 4. Então, realmente é um desafio. Aliás, a minha nora está grávida. Você falou aí de beijar a barriga, lembrei. Ela tem uma grávida e tem 3 netinhos. Então, é uma alegria muito grande. Mas é uma alegria é, que está imbuída da disciplina e da Isso, educação, o que não é só vovó faz tudo, não. é, Vovó também educa, né? isso, Então, mas eu acho que o que conclui o seu estudo é as palavras da Benedita Fernandes, que ela falou: amor é viver, né? Essa é o que resume o seu estudo, que, na verdade, a criança pede que a gente ame ela, antes de tudo, né? Então, eu achei muito importante o seu estudo, gostei muito mesmo. Né? De repente, vou ver de novo para aprender um pouco mais. Obrigada. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aquele que é o nosso guia e modelo, para que possamos abrir os nossos corações a essas crianças, não só aos nossos queridos do coração, netos e filhos, mas também as crianças da comunidade que chegam à casa espírita carentes, necessitados de amor, de olhar, como a Darcy falou, de compreensão, de abraço, de acolhimento.
E nesse momento nós rezamos por elas, pedindo ao Mestre Jesus que leve até elas essas vibrações de muito amor, muita paz, para que elas possam acalmar os seus pensamentos, os seus corações, para que elas possam voltar à casa espírita, mas procurando absorver essas lições maravilhosas que o Mestre Jesus nos traz. Abençoa cada um de nós que aqui está, a nossa comunidade do Andaraí, e te agradecemos, Mestre, por tudo que já temos recebido. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, pessoal. Então, até a próxima semana. Muita paz, uma semana de muitas vitórias, não é? Cada dia nós temos uma vitória. Acordamos, só de acordar e ver um solzinho ali já é uma vitória, né? É E isso muita paz, mesmo. muita saúde para todos. Uma Não, semana obrigada, Darcy. Obrigada, Tchau. querido. Foi uma Beijo, alegria ver amiga. todos Boa noite. vocês, viu? Yara, Tchau, um beijo. obrigada. Jurema, muito Beijo. obrigada. Alegria Luzerina, nossa. beijo. Tá, Bye, Ana, bye, gente. um abraço a Até a todos próxima. vocês. Nádia, Um obrigada. abraço. Augusto, Não, eu que obrigada. agradeço, Darcy. Tá, Tchau, tchau, tchau. tchau. Bye, Tchau. bye. Tchau, Bye. tchau. Muito obrigado. Vai, tchau, Tchau, meu Augusto. amigo. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau. É.